Fala aí, turma! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de aula do Seminário de Estudos Aplicados em Psicologia. Me avisem por gentileza aí se vocês estão me vendo, me ouvindo, se está tudo ok com a transmissão. Fala aí, turma! Boa noite. Para a gente iniciar aqui o nosso terceiro dia. Vambora, galera! Obrigado aí pela paciência de todo mundo. Atrasou um pouquinho aqui, recebi uma ligação de um paciente, estado grave, tive que intervir, beleza? É assim mesmo, não estou mais atendendo, mas tem uns pacientes que eu ainda acompanho. E aí, são pacientes um pouco mais graves, né? Hoje em dia eu já não tenho mais agenda aberta e só pego o caso de indicação dos colegas. Muito bem, muito bem. E aí, galera, tudo certo? Vambora? Vamos continuar a nossa empreitada aqui, a nossa semana de estudos aplicados em psicologia. Maravilha. Obrigado aí pela paciência de vocês, beleza? Ó, hoje a nossa aula vai ser Duca. Vai ser Duca. Do caraca. Beleza? Hoje eu quero apresentar para vocês o método LMC. Beleza, galera? Então, vambora. Show, muito bem. Vamos lá então. É o seguinte, ó. Recapitulando aqui, para vocês não ficarem perdidos, né, no conteúdo aí que a gente está trabalhando essa semana do nosso seminário, é o seguinte, no primeiro dia, tá, eu dei para vocês aqui uma aula que, em resumo, né, eu estou tratando ali do modo correto como se estuda psicologia, beleza? Então, a psicologia, por ela ser uma ciência especial, né, que se volta para a investigação do comportamento humano, da mente humana, da alma humana, tá? E do espírito, ela necessita do estudante, né? Ela exige do estudante, aliás, um método específico de investigação, tá? Um método específico de estudo, correto? Aí começou a dar problema no áudio de novo. Não é possível. Então, olha só, esse método específico, como eu coloquei para vocês, é um método da introspecção, beleza? Não se estuda psicologia, tá? Resumindo aqui o primeiro dia para vocês, da mesma maneira como se estuda outra ciência, tá? Através do modelo observador-objeto, tá? Ontem, no dia de ontem, na nossa segunda aula, eu dei para vocês aqui, né, uma aula voltada para essa disputa de território, tá? Da psicologia, da psiquiatria, da psicologia e da medicina, né? Então, ontem a gente traçou um panorama histórico aqui da ciência, né, da psicologia, que nasce ali na universidade, beleza? O marco institucional, tá? Nasce ali na universidade, enquanto a psiquiatria já tomava conta dos hospitais, tá bem? Depois a gente tem aqui o deslocamento do hospital para o consultório, Esse deslocamento, quem faz é o Dr. Freud,
beleza? Então, quer dizer, a psicologia clínica, a psicoterapia, ela ganha um espaço, ela ganha, digamos assim, uma visibilidade, um acesso que não tinha antes, ou seja, o protocolo, o atendimento muda, agora é um atendimento em consultório e não mais no hospital, beleza? Depois a gente tem aqui o avanço da tecnologia da medicina através dos psicofármacos e do rótulo ali, dos diagnósticos, beleza? Através do DSM. E o cenário hoje é de disputa de legitimidade, beleza? Existe essa disputa implícita de legitimidade. Só que, digamos assim, né, para uma pessoa que está interessada mesmo em resolver, em entender a realidade, etc., tudo isso é uma pataquada, né? É uma coisa assim. A gente tem que compreender o cenário que nós estamos inseridos, mas não dá para a gente ficar refém, né, dessa busca de legitimidade, né? Eu quero me sentir aqui mais científico, eu quero me... Assim, olha, eu gostaria mesmo que o objetivo de vocês fosse a realidade, fosse entender as coisas na realidade, não, digamos assim, ter aprovação institucional, aprovação social, aprovação acadêmica, né? Validação acadêmica, estatal, social, cultural. Isso tudo é uma coisa muito, muito boba, né? Que no fundo revela o quê? Uma guerra de mercado. Então, o que vocês precisam entender, definitivamente falando, né? O que vocês precisam entender é o seguinte: o mercado, tá? Ele valoriza quem resolve. Eu entendo que existe um lobby, eu entendo que existe movimento de massa, eu entendo tudo isso, beleza? Eu sei, beleza? Eu sou o professor aqui, não sou bobo. Mas nada é mais forte do que a força de uma personalidade resolutiva, de uma personalidade terapêutica, meu Deus do céu. Pessoas precisam de pessoas. Instituição, né? Instituição é uma abstração. Quem resolve problema? Pessoas, beleza? Então, assim, ficar buscando validação social, tá? Validação institucional, validação estatal, tá? É uma loucura. Tá? Quer dizer, se você está nessa, se você quer, eu quero a psicologia mais científica, eu quero a psicologia X, eu gosto da Y, eu quero, né, a abordagem X ou Y, você é bobo. Né? Desculpa falar assim, pessoal. Tá? A gente já está aqui 3 dias, já temos intimidade para falar desse jeito também. Você é bobo. Né? Isso é uma bobagem. Tá? Eu gosto da psicanálise, não, eu gosto da TCC, porque a TCC tem meta-análise, a psicanálise não tem, a psicanálise não é científica. Peraí, né? Peraí. Tá certo? Isso é uma bobagem. O que eu gostaria? Que vocês se transformassem em profissionais sérios, em estudantes sérios. E uma pessoa séria, ela não está nem aí para essa coisa. Porque uma pessoa séria, ela é capaz de enxergar que o mercado valoriza quem resolve. Ponto final. Foi o que aconteceu comigo, ora bolas. Né? Foi o que aconteceu comigo. Beleza? Então, hoje... Esse é o resumo, né, desses 2 últimos dias, e hoje eu quero apresentar para vocês o método LMC. Beleza? Combinado? Método LMC. Tá certo? Bora. Tiago, o que é esse método LMC? É um método que me trouxe até aqui. Tá? Então, se vocês não sabem, eu sou o fundador, diretor aqui do Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica, tá? Fundador também da primeira clínica popular de psicoterapia online, que é um sucesso aqui no nosso país. Né? Milhares de atendimentos, os nossos alunos atendem na clínica popular durante a nossa formação, através de supervisão contínua, tá? E são remunerados pelo atendimento que eles prestam à população, tá? Então, atendimento online de psicoterapia através da Clínica Popular de Psicoterapia Online, tá? Nós somos os pioneiros nisso daqui, beleza? Os pioneiros. A Clínica Popular é uma coisa maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de ter criado, beleza? Uma rede de pessoas que atende na Clínica Popular, que são os meus alunos,
e que são supervisionados diretamente e continuamente por mim, por este que vos fala, né? Atendendo a população mais carente, atendendo as pessoas que não podem pagar aí 100, 150, 200, 300, 500, 600, R$1.000 por sessão de terapia. Então, o valor da sessão na Clínica Popular é de apenas R$60 hora consulta, beleza? Então, acessível aí ao bolso da maioria das pessoas hoje aqui no nosso país, tá bem? E os nossos alunos têm realizado um trabalho fenomenal. Fenomenal mesmo, beleza? Preciso exaltar aqui a nossa clínica, os nossos alunos que têm atendido a população mais carente, tá? Então, é a Clínica Popular mesmo, valor social, né? R$60 hora consulta, tá? Acessível aí para a maioria das pessoas no nosso país. Eu gostaria de baixar ainda mais, né, o valor de consulta na Clínica Popular, mas por hora não é possível ainda. Beleza? Então, todas as pessoas que estudam no nosso instituto, seja na pós-graduação, né, na especialização em psicoterapia, seja na especialização em terapia de casal, depois de 6 meses, tá, ali completadas as disciplinas, atingida a nota de corte da avaliação teórica, são habilitadas ao atendimento dentro da Clínica Popular, beleza? E passam a ser remuneradas, né, por cada atendimento realizado. Então, olha só, quer dizer, depois de 6 meses, os nossos alunos, eles encontram, né, uma maneira, digamos assim, de custear a própria formação aqui dentro do nosso instituto. Então, o nosso instituto, ele não oferece apenas uma formação teórica e prática através da Clínica Popular também, né? A Clínica Popular, sobretudo, é um modo de renda, né, uma via, né, de ter uma receita para custear a própria formação. Então, a gente dá a formação e te dá os meios, né, para você continuar na formação, beleza? Eu não conheço nenhum instituto, nenhuma faculdade, nenhuma iniciativa, tá, nesse mercado de psicoterapia, no mercado de educação, que oferece para os alunos, prestem atenção, que oferece para os alunos não apenas uma formação, mas também um meio de custear a própria formação. Beleza? É incrível mesmo. A gente tem um ecossistema que funciona, beleza? Então, nós tivemos alguns alunos que tinham disponibilidade de horário, que abriam, né, muitos horários ali na Clínica Popular, na agenda deles, tá? Encheram a agenda deles, atendia pra caramba na Clínica Popular e pagaram integralmente, tá, a especialização deles, a formação deles aqui no Instituto, apenas com o atendimento da Clínica Popular. Beleza? É isso aí, entendeu? A gente não deixa ninguém na mão, tá? Então, esse é o trabalho que o nosso Instituto realiza, beleza? Que me deixa muito feliz. E por isso nós estamos aqui no nosso seminário estudando psicologia, tá? Então, acompanhe até o final hoje a nossa aula. Essa aula, ela é super importante para você entender como é que se estuda psicologia e como é que você vai transformar e articular o teu estudo, a tua vida de estudo, a tua vida intelectual com a tua prática. Seja você um psicólogo clínico, institucional, organizacional, um psicólogo hospitalar, não importa, né? Seja você um psiquiatra hospitalar ou um psiquiatra que atende no teu consultório particular ou um terapeuta que atende no teu consultório particular, beleza? Essa aula vai servir para vocês compreenderem como os estudos em psicologia transforma a pessoa, a personalidade do terapeuta. Beleza? Então a gente está falando de estudos aplicados em psicologia. Esse é o nome aqui do nosso seminário. E hoje eu vou mostrar para vocês o coração, tá, da vida de estudos que realmente transforma a personalidade de uma pessoa para ela atuar na clínica. Beleza? Muito bem. Podemos entrar na sua clínica mesmo morando em Fortaleza? Olha, Alípio Júnior, a gente tem aluno até fora do Brasil, meu filho. Beleza? E esses alunos atendem na Clínica Popular também. Beleza? A gente tem aluno aí na gringa, dentro da nossa formação, né, nas especializações, que depois de avaliados,
são admitidos para os atendimentos na clínica popular, né? Atendimentos supervisionados, tá? Não é atendimento assim, porque existem aí clínicas, tá? Que a galera abre aí como uma espécie de marketplace, beleza? Então você tem um marketplace, e aí nego entra para atender, mas sem critério, né? Sem critério, sem supervisão, sem orientação, beleza? Entra aí, atende e fala besteira pra caramba pro paciente. Aqui não é bagunçado não, cara. Aqui no Instituto não é bagunçado não. Se tem uma coisa que eu sou é chato, tá? Eu sou chato com atendimento. Então, quem me conhece sabe, eu não admito erro técnico, beleza? Não admito erro técnico dos meus alunos. Por quê? Admito qualquer outro tipo de erro. Sei lá, né? Uma falta moral, o aluno fez uma merda aqui, outra lá. Mas erro técnico em atendimento de psicoterapia eu não admito. Por que eu não admito? Porque se você está estudando psicologia, meu filho, tá? Você tem obrigação de prestar o melhor atendimento possível para as pessoas que te procuram. A tua obrigação de vida é saber tudo a respeito de psicologia. Isso é uma coisa que eu tomei para mim quando eu comecei a estudar, beleza? Assim, cara, eu só tenho 3 coisas para fazer na vida, meu irmão. Beleza? Eu só tenho 3 coisas para fazer na vida. Estudar, beleza? Estudar, rezar e trabalhar. Tá? Porque quando eu comecei, eu não estava casado, não tinha filho, enfim. Né? Agora eu tenho que cuidar de esposa e filho. Mas veja, 3 ou 4 coisas que você tem para fazer na vida. No máximo. No máximo. Aí a pergunta que surge é o seguinte, por que você não é o melhor nessas 3, 4 coisinhas que você tem que fazer na vida? Que é a sua obrigação fazer, porra. Tá entendendo? Então, por exemplo, você é psicólogo, é uma coisa de você, assim, sair daqui mesmo, dessa live, né, consternado, né? Se você não entende tudo de psicologia, se você não entende psicologia de trás para frente, de frente para trás, é isso mesmo que eu estou falando. Eu sei que isso parece assim, um discurso muito apelativo, tá? Mas eu quero ser sincero com vocês, a gente precisa subir a régua, né? Tem que subir a régua. Do jeito que está, não dá. Tem um monte de profissional bunda, um monte de profissional ruim no mercado, né? Um monte de profissional ruim no mercado. Se eu não me engano, o Brasil é o país que tem mais faculdade de psicologia no mundo, tá? Então, veja, você só tem 3, 4 coisinhas para fazer na vida. Você está estudando psicologia, se você é um psicólogo, psiquiatra, terapeuta, meu amigo, assim, eu não sei o que você está fazendo da tua porca vida, que você não sabe tudo sobre psicologia, terapia, né? Porra, você só tem isso para fazer na vida, porra. Tá entendendo? Só tem isso para fazer na vida. Né? Então, vamos lá. Vamos entender como a gente pode de fato, entrar com o pé direito na vida de estudos, de forma que a nossa prática esteja amparada, tá? Não mais por achismos, por doideiras, por opiniões aleatórias, mas pela verdade. Vamos embora? Vamos entender o que é o nosso método LMC? Então, bora. É o seguinte. Para início de conversa, esse método LMC foi o método que me trouxe até aqui. Então, eu vou ensinar para vocês hoje como eu estudei lá atrás e como eu estudo até hoje. Beleza? Então, eu nunca ensinei isso assim de forma detalhada, né? Eu nunca entrei nesse mérito, né? Eu nunca falei como eu estudei, eu nunca abri muito, na verdade, né? Apesar de estar aqui fazendo um trabalho na internet, nas redes sociais, eu nunca abri muito minha vida pessoal nas redes. Mas eu quero trazer hoje para vocês como é que eu aprendi a estudar e como é que eu estudo até hoje e que traz um resultado, né? Afinal de contas, eu estou aqui e vocês aí. Então, bora prestar atenção. Esse método, para começo de conversa, ele não é um método que eu inventei. Gostaria, né? Mas eu não tenho toda essa genialidade. Beleza? Esse método não é do Tiago, tá? Esse método nasceu no século XII. Beleza?
Esse método nasceu no século XII. Então, na Idade Média. Quem aprender a estudar por esse método vai se dar bem. Vai se dar bem. Ele funciona para outras áreas também do conhecimento, mas sobretudo para a filosofia, para a psicologia e para a teologia. Beleza? Quem aprender a estudar por esse método, quem prestar atenção na aula de hoje, vai se dar muito bem mesmo. Vai se transformar num profissional, numa pessoa que resolve, que entende. Beleza? Então vamos lá. Para começo de conversa, né, esse método não é meu, é um método que nasceu na Idade Média, no século XII, tá? E o autor desse método se chama Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor. É um método que nasceu em Paris. Beleza? Que é fruto do desenvolvimento intelectual da Escola de São Vítor em Paris, no século XII. Eu não sei se vocês conhecem, né? É uma pena que não conheço, mas se não conhecem, não tem problema. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui. Então, Hugo de São Vítor, ele é um monge da Idade Média, beleza? Que escreveu o Didascalicon, tá certo? E um opúsculozinho, pequenininho, minúsculo, chamado O Modo de Aprender e Meditar. Beleza? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um sujeito chamado Tomás de Aquino. Já ouviram falar de Tomás de Aquino? Pois bem, Tomás de Aquino foi um filósofo, teólogo, também da Idade Média, que aprendeu a estudar através desse método, que é o método de Hugo de São Vítor. Ou seja, esse método foi responsável pela educação de Santo Tomás de Aquino e de muitos outros homens ilustres da história, que hoje eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Beleza? É claro que não vai dar para entrar nas minúcias da coisa, mas pelo menos, grosso modo, vocês vão ter a partir de hoje um método de estudo que funciona e não uma porrinha, né, que é assim, você risca aqui, você passa um marca-texto aqui, você faz um resumo aqui. Pelo amor de Deus, não é assim, não é assim, né? Então, estou trazendo aqui para você algo que é resultado da mais alta produção intelectual humana. Humana. Beleza? Humana. Tá? Então, não é apenas um manual técnico de estudo, tá? Esse pequeno opúsculo, tá? Que pode ser chamado também a arte de ler, ou sobre o estudo para a leitura, ele mais do que um método, ele é uma espécie de exercício intelectual. Uma espécie de exercício intelectual. Se você entender a aula de hoje, eu tenho certeza, tá, que o teu progresso intelectual vai ser muito mais rápido do que se você ficasse aí à mercê tanto da faculdade quanto de dicas de estudos. Beleza? Então, olha só, qual que é a finalidade? Primeira coisa, vamos lá, vamos descobrir. Qual que é a finalidade do método do Hugo de São Vítor? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o estudo não é uma curiosidade vazia. Tá claro? Ou mero acúmulo de informações. A maioria das pessoas acreditam que pessoas inteligentes são aquelas que têm mais informações na memória. Errado. Errado. Quem são as pessoas inteligentes? São aquelas que conseguem enxergar a verdade. Ponto. Tá? Você tem informação na cabeça, né? Não quer dizer nada. Um HD, você pode encher um HD de informação. Né? Por que a inteligência artificial, digamos assim, é uma figura de linguagem? Porque a inteligência artificial não articula
as informações com a realidade, ela não atualiza as informações no mundo real e concreto. Beleza? Então, inteligência artificial é uma figura de linguagem, não existe inteligência ali. Inteligência é a capacidade que todo ser humano tem, possui, beleza? É uma potência que todo ser humano possui de apreensão da verdade, apreensão do ser das coisas, beleza? Isso tem que ficar claro. Então, quem que é a pessoa inteligente? É aquela que coleciona mais verdades na alma. É aquela que sabe apreender a verdade. Aquela que sabe onde está a verdade no seu campo de investigação. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Beleza? Então, a finalidade do método de Hugo de São Vítor, Hugo de São Vítor era um monge, né? Era um monge. Então, veja bem, ele era um monge da Idade Média. Então, ele era um monge piedoso, tá certo? E a finalidade do estudo para o Hugo de São Vítor é a restauração da união do homem com Deus. Essa é a finalidade. Então, qual que é a finalidade do estudo para o Hugo de São Vítor? Tá? A restauração da imagem de Deus no homem. Beleza? A restauração da imagem de Deus no homem. Por quê? Porque Deus é a suma inteligência criadora. Beleza? Deus é a suma inteligência criadora e mantenedora de todas as coisas. Então, quer dizer, a sabedoria, nesse sentido, ela supõe a contemplação da verdade. E a contemplação da verdade, nesse sentido, a busca da sabedoria, a filosofia, tá? Ela nada mais é do que um caminho que você trilha para enxergar as coisas nas suas estruturas. Isto é, enxergar as coisas tal como Deus estabeleceu. Beleza? Então, Deus é a sabedoria. Deus é a suma inteligência criadora e mantenedora do real, da realidade. Então, o estudo nada mais é do que a restauração da imagem de Deus no homem. Beleza? Então, Hugo de São Vítor entende o estudo desta maneira, tá? Um caminho para se alcançar a sabedoria, isto é, a restauração da imagem de Deus no homem. Ponto final. Tiago, mas isso é muito religioso. Calma, meu filho. Calma. Beleza? Calma. Sem preconceito bobo. Beleza? Então, como católico, como monge católico, Hugo de São Vítor, ele postula que o pecado fragmenta a unidade interior do ser humano. E o estudo ordenado reconstrói, nesse sentido, essa unidade. Beleza? Então, aprender, portanto, é ordenar a alma. É participar da sabedoria divina. Estão acompanhando? A finalidade do estudo é contemplação, é contemplativa. Então, o saber culmina na sabedoria. Quer dizer, conduz à contemplação. Contemplação do quê, Tiago? Da verdade. Né? O que é essa contemplação? É a visão da verdade, é a compreensão da verdade. Beleza? É tornar a sua alma ordenada à verdade, tornar a sua inteligência, o teu intelecto ordenado à verdade. Essa é a finalidade do estudo. Beleza? Então, uma das grandes contribuições do Didascálico é a organização das ciências. Então, veja bem, vamos lá. Para o Hugo de São Vítor, vou colocar aqui. Hugo de São Vítor. Tá? Para o Hugo de São Vítor, existe uma distinção entre as ciências, tá? Que ele chama, né, de ciências teóricas. A palavra teoria, em grego, significa contemplação. Beleza? Teoria não é acúmulo de palavras, texto, como a gente acredita, né? A palavra teoria, ela quer dizer contemplação, ou seja, atividade intelectual. A inteligência é uma potência imaterial da alma que enxerga verdades imateriais. Como assim, Tiago?
verdades imateriais. Olha só. Vamos lá. Só para não ficar complicado aqui e eu conseguir demonstrar para vocês. O que é um triângulo? Né? O triângulo ele é uma figura geométrica cuja soma dos lados, né, uma figura geométrica de 3 lados, cuja soma dos ângulos internos resultam em 180 graus. Beleza? Esse é o conceito de triângulo. Correto, galera? Uma figura geométrica de 3 lados, cuja soma dos ângulos internos resultam em 180 graus. Isso é o que o triângulo é. Essa é a essência de um triângulo. Todo triângulo é, portanto, uma figura geométrica de 3 lados, cuja soma dos ângulos internos resultam em 180 graus. Uma figura geométrica de 3 lados, cuja soma dos ângulos internos não resultam em 180 graus, não é um triângulo. Beleza? Correto? Onde está esta verdade? Em lugar nenhum. Beleza? Onde está essa verdade? Em lugar nenhum, porra. Por exemplo, vamos lá, a matemática, tá? Que é o primeiro grau de abstração da inteligência. Prestem atenção. O que é o número 1? Então você tem o número 1. Isso daqui é o número 1? Não, isso daqui é o desenho do número 1. Eu desenhei o número 1. Beleza? Isso daqui é um desenho que representa o número 1. Mas onde está o número 1? Onde está a unidade de medida? 1. Em lugar nenhum. Você consegue pegar o número 1? Você não consegue pegar o número 1. Você não consegue pegar o número 2. E veja, a gente está falando de unidade de medida. Veja, você não consegue dar um passo fora dessa estrutura matemática do mundo. Dá para compreender? 1 passo, 2 passos, 3 passos. Você não consegue construir uma casa sem esse primeiro grau de abstração da inteligência que é próprio das ciências matemáticas. Só que você consegue perceber, tanto a definição de triângulo quanto a definição, o conceito de 1, ou aquilo que é uma unidade de medida, o 1, não está em lugar nenhum. Você não consegue pegar o número 1. Você não consegue pegar o número 2. Beleza? Eu consigo, por exemplo, aplicar isso no mundo material. Então, uma caneca, um livro, 2 livros, beleza? Dá para compreender ou não? Agora, o 1 você não consegue pegar. Então, existe uma característica muito peculiar do ser humano, que é essa capacidade de enxergar verdades imateriais. Isso daqui é do caralho, pô. Isso daqui é muito maneiro. Só o ser humano ele é capaz de enxergar verdades imateriais. Beleza? Então vamos lá. Mesmo a ciência experimental, o que a ciência experimental faz? Ela usa unidade de medida, não é? Para metrificar as coisas, para mensurar algum objeto, para fazer algum tipo de estudo. Né? Não é isso? Mesmo as psicologias baseadas em evidência, tá certo? Você tem a unidade de medida, então você está lidando com algo imaterial. Presta atenção, você entende, você consegue ver, você consegue contemplar, mas você não pega, você não toca, você não sente, você não... Beleza? Alguém aqui já teve experiência do que é o número 1? Experiência concreta? O número 1 já se materializou na sua frente? Não, nunca se materializou. Beleza? Nunca se materializou.
Algum triângulo já se materializou na sua frente nesse sentido? O conceito de triângulo já se materializou na sua frente? Não, nunca. Beleza? Por quê? Porque é uma verdade imaterial. Correto? Correto. Então vamos lá. O Hugo de São Vítor, ele divide as disciplinas, ou seja, as ciências. Então existe aqui as ciências teóricas. Quais são as ciências teóricas para o Hugo de São Vítor? Tá? São aquelas voltadas à verdade. Beleza? São aquelas voltadas à verdade. E o que ele entende que são as ciências teóricas? A teologia, a matemática e a física. Tiago, a física? Sim, a física, meu filho. A física é uma ciência teórica. Boa noite aí para quem está chegando agora. Beleza? Essas são as ciências teóricas. Existe aqui as ciências práticas. Não é só para o Hugo de São Vítor que a coisa é assim. Isso daqui é para todo o orbis intelectual da Idade Média. Todo mundo entendia a coisa desse modo, beleza? Então, as ciências práticas são aquelas que são voltadas para a ação moral, para a ação humana, que é a ética. Beleza? Recordem do que eu disse ontem na aula. Não existe psicologia sem ética. Não existe psicoterapia sem ética. Dá para compreender? A ética, ela é um campo fundamental no estudo da psicologia humana. O problema do bem e do mal é um problema ético. É um problema moral e ético. Então é uma ciência prática, é a ciência da ação humana. Por exemplo, não dá para você ser um bom psicólogo sem ler nada de filosofia moral. Como é que você vai... Porra, eu acho isso incrível, meu irmão. Você não sabe nada de filosofia moral. Beleza? Nada. Você é um analfabeto em filosofia moral. Como é que você atende no consultório? Não dá. Beleza? Porque o psicólogo, ele vai julgar a conduta do paciente dele. Sim, senhor. O psicólogo, ele é uma espécie de juiz também. Porque você precisa emitir um juízo. Olha, essa conduta, ela é uma conduta funcional ou desfuncional para esse paciente? Isso daqui vai resultar em algo bom para o paciente ou não? Isso daqui vai resultar em algo bom para o casamento do paciente ou não? Sem fazer juízo moral, sem fazer juízo ético, né? Você não consegue atuar como psicólogo, como terapeuta, como psiquiatra, porra. Entendeu? E também, para o Hugo de São Vítor, ele distingue aqui as ciências. Estão acompanhando aí, pessoal? Eu estou vendo vocês aqui no comentário, no chat. Tá? Ciências mecânicas. A saber, tá? São as ciências voltadas à vida material, ou seja, as artes técnicas. Então, por exemplo, a medicina, ela é uma ciência mecânica. Beleza? A medicina é uma ciência mecânica. Por quê? Porque ela é voltada para o mundo material. A medicina é uma arte. A medicina é uma arte. Tá claro? Então veja, o erro não está nas coisas estudadas. O erro está na desordem interior de quem estuda. Como assim? Você não sabe estudar. E esse é que é o problema.
Tiago, então quer dizer que eu devo estudar teologia, eu devo estudar matemática, eu devo estudar física, que são as ciências teóricas? Não, meu filho, não tem problema nenhum você ser médico, desde que você entenda qual é o lugar da tua ciência, qual é o lugar da tua disciplina, né? Então veja, a medicina é uma arte, é uma técnica, beleza? É uma técnica. Tá claro? Então aí veja, no modo de aprender, o Hugo de São Vítor vai deixar muito claro uma coisa que dói. Uma coisa que dói. Beleza? Existem aqui 4 pontos. Vocês conseguem baixar, tá? Esse opúsculo na internet. Deve ter aí em PDF. Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Hugo de São Vítor. Existem 4 pontos aqui que dói. Beleza? Na vida de um estudante. Que é o seguinte. Ele deixa muito claro, tá? Que ao estudante é necessário humildade intelectual. Essa é a primeira coisa. Beleza? Quem aprende deve conhecer sua ignorância. Conhecer e reconhecer sua ignorância. Então, qual o maior obstáculo para o aprendizado? O que vocês acham? Qual o maior obstáculo para o aprendizado? O maior obstáculo para o aprendizado se chama soberba. Beleza? Soberba. Ao estudante é necessário uma grandiosa humildade, que na prática se traduz no reconhecimento da própria ignorância. Beleza? O reconhecimento da própria ignorância. Então, se você quer estudar psicologia, você não pode partir do princípio de que você já sabe tudo. Você precisa reconhecer a sua ignorância. Eu não sei nada, Thiago. Eu sou psicólogo, sou formado, tenho mestrado, tenho doutorado, tenho pós-graduação, eu estou atuando como terapeuta, eu estou atuando como psiquiatra, mas eu não sei. A dura verdade é, eu não sei. Eu não tenho conhecimento de forma ordenada dentro de mim. Então, quer dizer, está na hora de começar a ter. Beleza? Então, humildade intelectual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, ordem. Beleza? Ordem. Beleza? Estudo exige método. Não se estuda sem método. Tá claro? Então, assim, de repente você quer estudar alguma coisa, aí você pega qualquer livro, qualquer coisa e começa a ler. Beleza? Eu estou com um livro aqui, na minha mesa, Névoa, do Miguel de Unamuno. Beleza? Livraço. Tá? De literatura universal. Vamos supor. Tiago, como é que se deve estudar? Tá? Qual que é o jeito correto de se estudar? A primeira coisa, reconhecer a verdade e reconhecer a ignorância. O que você quer estudar? Essa é a primeira coisa que você precisa investigar. Porra. O que você quer saber? Tiago, eu quero saber sobre comportamento humano, psicologia, sobre a alma humana, sobre a complexidade da ação humana. Beleza? É outro erro muito comum no nosso tempo. A tendência em se educar por livros. Isso é uma loucura. Beleza? Ninguém aprende com livro. Você não aprende nada com um livro. Você aprende com alguém. Beleza? Com alguém, com uma pessoa. Então vamos lá. Para você aprender a ler e escrever, o que você precisa? Você precisa da figura do professor. Se para ler e escrever você precisa de um professor, por que você acha que você é o gostosão que vai aprender filosofia, teologia,
medicina, o diabo a quatro, sozinho. Não, é só pegar a bibliografia e ler. Não, meu filho, você não vai aprender. Você não vai aprender. Aprender significa você olhar uma pessoa fazendo aquela coisa, perguntar para ela, olhar de novo, ficar olhando, copiar, tentar imitar, reparar os erros, tá entendendo? E descobrir a razão das coisas. Então, quer dizer, a figura do mestre, a figura do professor é imprescindível para a aprendizagem. Então, você nunca vai aprender pegando bibliografia, né, de uma área específica do conhecimento e comendo essa bibliografia com farinha. Tá claro? Você vai ter informação na tua cabeça, mas você não vai ter o conhecimento atualizado no real. Você não vai ter o conhecimento atualizado no real. E aí existe uma dificuldade, por exemplo, da área de saúde mental, que é o seguinte: vamos supor que você queira atender psicoterapia. Tá certo? Como é que você vai atender psicoterapia? Como é que você vai aprender a atender psicoterapia? Veja, eu não consigo, não posso, né, por conta de sigilo, etc. e tudo mais, ou de burocracia, gravar as minhas sessões para você saber como eu atuo dentro do consultório. Até daria, mas tem que ter uma burocracia danada para gravar a sessão e daí disponibilizar como para fazer estudo, beleza? Só que é o seguinte, não dá. Tá? Se você for paciente do Thiago, você vai saber como eu atendo, beleza? Agora, qual é a outra forma de você saber o jeito certo de atender? Se você não pode estar comigo na sessão, se você não pode ter acesso às gravações das minhas sessões de terapia, qual a outra forma de você aprender a atender psicoterapia? Supervisão clínica. Supervisão clínica. Beleza? A supervisão, ela é diferente de estudo de caso. Estudo de caso é comentário do caso específico. A supervisão, ela inclui o estudo de caso e ela inclui, beleza, o direcionamento que o supervisor dá para o supervisionado. Beleza? É isso. Então, a ordem nos estudos, ela exige, beleza? Uma metodologia e ela exige a figura do mestre. Então, não se deve começar pelo mais difícil, mas pelo básico, por aquilo que é básico. Tá? Não se começa construindo um edifício pelo telhado, mas pela fundação, por aquilo que é básico. Não se entra no mar, né, já pelo meio, se entra no mar pelas beiradas, não é isso? Pela praia. Né? Do mais fácil para o mais difícil. É assim que funciona na vida de estudos. Então, a ordem supõe exatamente isso daqui que eu acabei de dizer. Beleza? Outra coisa que o Hugo de São Vítor coloca aqui como o terceiro ponto. Perseverança. Tá? O que é essa perseverança? A perseverança é a repetição constante, ou seja, recorrente. O que acontece com a maioria dos profissionais? Tá? É querer saber tudo de uma vez, né? Querer ficar bom logo. Então, saiba você, se você se formou agora em psiquiatria ou em psicologia, né? Se você quer atuar, meu amigo, tu vai ficar bom através da repetição. E existe um vício no nosso tempo, tá? Que é o vício da recompensa rápida. Então o nego quer tudo para ontem, quer entender tudo ontem, quer dinheiro para ontem, quer reconhecimento social para ontem. Tira essa porra do teu horizonte de consciência. Isso aqui vai ferrar com a tua vida. Beleza? Não queira ficar bom rápido. Queira entender como as coisas funcionam. Ponto. Para com esse negócio de querer ficar bom rápido, de querer dar aula rápido, de querer aparecer rápido. Não. Querer entender como as coisas funcionam.
É isso que vai te dar segurança para na hora que você subir no palco, você fazer o teu show. Agora, antes disso, né, antes de repetir constantemente, né, a coisa, se você não é um sujeito perseverante, se você é um molenga, se você é uma pessoa mimada, tá, você nunca vai ser um estudante sério, você nunca vai ser um profissional sério. Beleza? Vai ser mais um farsante. Ou seja, você não vai resolver nada, né? Você vai estar sendo pago para fingir que resolve. Mas resolver mesmo? Não vai resolver. Tá claro? Então, perseverança, constância, repetição. Você só fica bom repetindo uma determinada coisa e reparando os erros. Tá certo? Você não fica bom fazendo coisas aleatórias, distraído pra caramba, né? Um dia você faz uma coisa, outro dia você faz outra, um dia você estuda uma coisa, outro dia você estuda outra. Não. Você fica bom através de disciplina, fazendo coisas repetidamente e reparando o erro cometido ontem, né? Outro ponto aqui, silêncio e recolhimento. Beleza? Silêncio e recolhimento. Por que silêncio e recolhimento? Qual é o fator, o processo psicológico básico mais importante na vida de uma pessoa? Bora. Não é uma pergunta retórica, não. Eu gostaria que vocês pensassem e me respondessem. Qual é o processo psicológico básico mais importante na vida de um ser humano? Qual que é o ativo mais valioso? O ativo humano mais valioso? Mais valioso. Pensem aí. Pensem aí e me escrevam aqui no chat. Mateus colocou aí, elaboração, errado. Errado. Carlos Henrique colocou aí, meditação, errado. A vida, errado. A Roberta acertou porque a Roberta é minha aluna. O ativo humano mais valioso se chama atenção. Beleza? Esse é o ativo humano mais valioso. Tá claro? Atenção. Você é aquilo que a tua atenção foca, gruda. Você vira aquilo que você olha por muito tempo. Você se torna aquilo que você olha por muito tempo. Então, quer dizer, qual é o maior inimigo da vida de um bom profissional, né? Ou, sei lá, de um bom profissional não, de um profissional, de um estudante, ou de uma pessoa, sei lá, comum, né? Qual o maior inimigo? Qual é o maior inimigo da vida de estudos? Qual é o maior inimigo do conhecimento nesse sentido? A dispersão. Uma pessoa dispersa é uma pessoa superficial. Beleza? Uma pessoa dispersa é uma pessoa superficial. Botem isso na cabeça de vocês. Beleza? Ah, Thiago, eu não consigo angariar paciente para o meu consultório. Porra, quanto tempo tu parou para pensar sobre estratégia de marketing? Quanto tempo você estudou? Quanto tempo você se dedicou? Quanto tempo você sentou a bunda na cadeira, entendeu? Para compreender a fundo o negócio? Quanto tempo você se dedicou a entender sobre psicologia, sobre psiquiatria, sobre tratamento, sobre protocolo, sobre prognóstico? Zero, porra!
Tá entendendo? Zero. Quer dizer, você passou superficialmente pela coisa. E você quer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, é óbvio que você não vai estudar dessa forma. Beleza? Então, foi seguindo esses 4 pontos, né, que eu consegui sobressair, já na época da faculdade. Então, a galera lá da faculdade, porra, a galera tá oba-oba, tá entendendo? Assim, sei lá. Né? A faculdade deixa você meio superficial também, porque a organização da grade é toda zoada. Né? Não é uma organização, não é ordenada. Né? Existe uma ordem ali, mas não uma ordem intrínseca nas disciplinas que você estuda na faculdade de psicologia ou na residência de psiquiatria. Não existe. Então é tudo fragmentado. Então você estuda, sei lá, né? Um semestre você estuda processos psicológicos básicos, outro semestre você estuda, sei lá, as bases biológicas, depois as bases fisiológicas, é tudo junto. Né? Psicologia escolar, psicologia individual, psicologia não sei o quê. Você tem um monte de informação na tua cabeça, dispersa. Né? São informações dispersas. E ao mesmo tempo você leva uma vida pautada na dispersão. Então você quer tudo ao mesmo tempo. Beleza? Você não tem uma organização de vida. Né? E essa coisa começa quando você acorda. Beleza? Tu acorda e faz o quê? Tu acorda que horas? Você acorda sempre no mesmo horário? Você faz sempre as mesmas coisas? Então, meu filho, se você não tem método, se não tem repetição, se a sua atenção ela não está projetada para um objeto, para uma coisa específica e você fica ali o tempo inteiro, né? Todo dia, tentando penetrar profundamente na coisa, beleza? Você não vai ficar bom nunca. A verdade é essa, você não vai ficar bom nunca. Você é uma pessoa dispersa. Beleza? Então, eu tive contato com isso daqui já no primeiro ano de faculdade, né? Graças a Deus eu descobri o Hugo de São Vítor já no primeiro ano de faculdade. Isso daqui me ajudou imensamente, me ajuda até hoje, ora. Né? Isso daqui é disciplina intelectual, disciplina de vida. Se eu quero entender sobre psicologia, né, eu preciso direcionar minha atenção para isto. O que eu vou querer outra coisa da vida? Tá entendendo? Como eu falei lá, só tem 3, 4 coisas que você deve fazer nessa vida. Por que você não fica bom nelas? Porque você é uma pessoa dispersa. Você é um profissional disperso, um estudante disperso. Aí não vai rolar, meu filho. Entende? Quer tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso daqui tem que ficar muito claro pra gente. Beleza? Então, veja bem. A dispersão, ela é inimiga do entendimento, da compreensão, da contemplação. Silêncio e atenção. Né? Silêncio e recolhimento. Então, existem 3 grandes vícios que acometem um estudante. Os 3 vícios do aluno. Beleza? O primeiro, tá? Vamos chamar de gula. Gula intelectual. O sujeito quer entender tudo rapidamente. Tá certo? Você quer entender tudo rapidamente. Isso é uma gula intelectual. O segundo grande vício do aluno, dos estudantes, tá? A vaidade. Você quer estudar por vaidade, você quer conhecer por vaidade. Você não quer conhecer para servir, você não quer conhecer por amor ao conhecimento, por amor à verdade. Entendeu? Você quer conhecer porque você quer um cargo, você quer dinheiro, você quer trazer gente para te ver, você quer aplauso, você quer plateia, você quer o diabo 4. Então, vaidade, porra. Né? Isso é um vício que você precisa vencer, tá? Você vai lutar a vida inteira contra. Vaidade. Um sujeito vaidoso, ele nunca vai ter acesso à verdade. Beleza? E o terceiro grande vício que acomete os estudantes é o desprezo
das coisas inferiores. Beleza? Ou seja, você está estudando, você é um intelectual, você é uma pessoa dada à ciência, né? E, portanto, você despreza as coisas inferiores, né? Porque você é um sujeito nobre. Tá compreendendo? Isso aqui é babaquice, né? O desprezo das coisas inferiores. Você não estuda, quer dizer, eu queria perguntar aqui para vocês uma pergunta sincera, tá? De forma mais metódica, eu estudei gramática lá atrás, tá? Na escola, estudei na escola. Depois, durante ali, o período da faculdade também eu estudei gramática, depois eu deixei um pouco de lado. Mas hoje eu estudo gramática. Gramática latina e gramática portuguesa. Beleza? Então, assim, eu queria perguntar para vocês, quem aqui sabe fazer análise sintática? É uma pergunta. Você está dentro, né? Você pertence a um país, né? Foi passado para você, né? Aqui alguns elementos da cultura. Você raciocina através do idioma do teu país. Beleza? Só que, por exemplo, você consegue fazer análise sintática de um texto, de uma oração? Você aprendeu isso, eu acho, na escola. Mas você sabe fazer? Você sabe ler? Beleza? Você sabe pegar uma coisa... Veja, uma coisa é o seguinte. Uma coisa é você abrir um livro, né, e ler como se você estivesse lendo uma matéria de jornal, sei lá, né? Você consegue decifrar as palavras. Então, sei lá, Dom Miguel de Unamuno empenha-se para que eu escreva um prefácio a este livro dele, no qual se relata a tão lamentável história do meu bom amigo Augusto Pérez e sua morte misteriosa. E não posso fazer mais nada senão escrevê-lo. Veja, uma coisa é você ler assim, né? Você está passando o olho ali nas palavras e está decifrando, né? Você consegue juntar as palavrinhas e falar o que está escrito. Outra coisa é você ter uma compreensão estrutural do texto, ou seja, uma leitura racional do texto. Beleza? Então, quer dizer, você quer aprender a estudar? Você vai ter que estudar gramática. Você vai ter que voltar lá, né? E estudar gramática, porra. Por quê? Porque você não sabe ler. Você não sabe escrever. Tá entendendo? Quando você vai escrever um texto, você escreve um texto assim... A maioria das pessoas aqui no nosso país. Veja, o nosso país é um país de analfabetos funcionais. Não é só no sentido de que as pessoas são superficiais. É de que as pessoas não compreendem a estrutura racional da língua, do idioma. Beleza? A maioria das pessoas acha que ler para fazer interpretação... ler é a mesma coisa que fazer interpretação subjetiva de texto. Não, meu filho. Não é. Não é. Entendeu? Então, por exemplo, se você não sabe objeto direto, objeto indireto, interjeição, beleza? Fica difícil, pô. Fica difícil, né? Você não vai saber estudar. Você vai abrir um livro, vai achar que leu, mas não leu nada. Você não sabe o que o autor está dizendo. Beleza? Isso é triste, hein? Então, veja bem. Estudar gramática. Se você quer aprender a estudar, você vai ter que estudar gramática. Tá certo? Beleza. Dadas essas considerações, vamos agora para o método, tá? O método LMC. O que é o método LMC? Tá? É um método que o Hugo de São Vítor elabora, que é Alexio
Tá. Beleza, galera? Leitura, meditação e contemplação. Leitura, meditação e contemplação. Beleza? Então nem preciso dizer, né? Leitura não é você passar olho nas letrinhas e juntar e conseguir, né, decifrar as palavras. Leitura não é isso. Isso é um modo muito superficial de leitura. É um modo muito superficial de leitura. Você fica no campo apenas dos signos. Né? Você não consegue pegar ali signo, significado e significante, referente. Você fica só no signo. Signo e significado, talvez. Beleza? A leitura verdadeira, ela compreende, né, que uma pessoa seja capaz de entender a estrutura racional da oração e pegar aqui signo, significado e coisa, e referente, mundo real. Tá certo? Mundo real, leitura. Então, na leitura você recolhe. Beleza? Então, vamos imaginar a leitura como uma coisa assim. Você está recolhendo informações. Você está juntando as peças de um quebra-cabeça. Beleza? Você está juntando as peças de um quebra-cabeça. Você não vai conseguir juntar as peças de um quebra-cabeça se você não entende nada de gramática. Tira isso da cabeça, porra. Você é analfabeto. Se você não sabe fazer uma oração sintática, se você não sabe a estrutura racional de uma frase, de uma oração, você é um analfabeto. Você sabe ler, mas você não sabe o que as coisas significam. Você sabe ler, mas você não sabe qual é a relação que as palavras e as orações estabelecem com o mundo real, com o mundo das coisas, com a realidade. Beleza? Então, para cumprir, né, esse primeiro requisito do método, você precisa entender de gramática. Beleza? Não tem jeito, tá? Tiago, mas isso é muito critério. Meu irmão, tá vendo? Você é um profissional de saúde mental? Porra, não é uma parada de tu fazer um curso qualquer, uma graduação qualquer, uma pós-graduação qualquer, uma residência qualquer e pronto, acabou. Você tá pronto. Não é, bicho. Pelo amor de Deus, não é. Então, veja. Leitura, meditação. O que é a meditação? A meditação é a ruminação interior, a análise, comparação, o aprofundamento. Beleza? A dialética da coisa. Então, vamos entender desse modo. Na leitura, você recolhe as peças de um quebra-cabeça. Você recolheu as peças de um quebra-cabeça. Na meditação, a meditação ela é tentativa e erro. É tentar montar o quebra-cabeça. Se você faz uma boa leitura e recolheu as peças do quebra-cabeça, vai ficar mais fácil de você montar o quebra-cabeça. Se você não sabe ler, vai ficar difícil você montar o quebra-cabeça. Então, quer dizer, você já não vai meditar, você já não vai ruminar a coisa, você já não vai pensar sobre ela. Por quê? Porque você internalizou a coisa errada. Entendeu? E aí, olha só, segura aí. Presta atenção aqui, ó. Uma coisa aqui, que me veio aqui na cabeça agora. Presta atenção numa coisa. Os nomes diagnósticos, vamos lá, os nomes diagnósticos, todos eles são figuras de linguagem. Beleza? Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, beleza? Bipolaridade, tá? Transtorno de personalidade borderline,
histriônica, beleza? Todos eles são figuras de linguagem. Eu não sei se você já reparou, mas a gente está pegando aqui uma realidade material para falar de algo que não é material. Para descrever uma coisa que não é material. O que é depressão de humor? Como eu falei ontem. O humor deprime, né? O humor deprime, você tem a depressão de um terreno, de um território, beleza? Mas o humor, ele deprime? Você tem um humor plano e depois um humor deprimido? Não. Você está fazendo aqui, sei lá, uma analogia, né? Você está usando aqui um componente metonímico para tentar descrever uma outra realidade. Então veja bem, olha só que doideira. Se você, meu amigo, não sabe ler, se você não sabe meditar, bota essa porra na tua cabeça, de uma vez por todas. Você não está mais perdido do que a azeitona em boca de banguelo na área de saúde mental. Beleza? Porque você não sabe o que é uma linguagem alegórica de uma linguagem literal. Isso acontece com uma frequência na psicologia científica. Você pega um artigo científico de psicologia, né? Dessa linha mais experimental da psicologia. Mas, meu amigo, é triste, é de chorar o negócio. É de chorar, pô. Primeiro porque o nego não sabe escrever, beleza? Não sabe montar uma frase. Segundo, porque ele não sabe distinguir figura de linguagem literal, de literalidade. Esse é o erro mais comum na boca de profissionais de saúde mental. Não saber distinguir linguagem simbólica, metonímia, metáfora, alegorias, etc., da linguagem literal. Ponto. Da literalidade do texto. Então, quer dizer, se você não sabe fazer isso, na área de saúde mental, você está mais perdido que azeitona em boca de banguela, mais perdido que, né, surdo em mingo. Né? Para vocês verem como que é sério o negócio. Beleza? E a contemplação? Tá? Então, falei da oração, da lexio, meditatio, né? Meditação, e a contemplação. A contemplação é a visão da coisa, beleza? Então você tem aqui. Aqui você recolhe, aqui você busca e aqui você encontra. Beleza? Na leitura você recolhe, na meditação você busca e na contemplação você acha, você encontra. Beleza? Essa meditação não é a meditação oriental, tá? Ah, vou meditar aqui. Beleza? Tu cruza as pernas ali e faz a tua meditação oriental. Não é isso. A meditação significa ruminação, comparação. A meditação é o discurso mental. Beleza? Que você vai comparando, é a dialética. Você tem duas hipóteses, beleza? E você vai agora confrontá-las. Você tem o sim e o não. E você vai, né, por confrontação, por comparação, chegando, né, ao termo, que é a contemplação. Então, na leitura você recolhe, na meditação você busca e na contemplação você acha, você encontra aquilo que você estava buscando na meditação. Então, a meditação contém, aliás, a contemplação, ela contém aquilo que na meditação você está buscando. Beleza? Então veja, a meditação é o elo entre a leitura e a contemplação. É o trabalho interior pelo qual o intelecto assimila
a verdade, até que a verdade se torne uma luz interior. Então, a partir do momento que você encontrou uma verdade, você é capaz de trazer ela à luz através das palavras de novo. Você é capaz de atualizar ela no mundo concreto. Você é capaz de articular ela no mundo concreto. Se você acha que você aprendeu uma coisa, mas você não sabe articular isso com a prática, com o mundo concreto, com a experiência real, você não aprendeu, você não sabe. Entendeu? Se você leu algum livro do Dr. Freud, do Jung, do William Reich, do Viktor Frankl, beleza? Mas você não consegue enxergar isso no mundo concreto, se você não consegue trazer à luz da concretude aquilo que você viu naquele autor que você leu, se você não consegue aplicar isso no mundo real, no teu consultório, é porque você não sabe. Ou seja, teu nível de leitura, ele é ralo, ele é raso. Você não sabe, né? Você não meditou a respeito. Então, a meditação é uma investigação diligente de uma verdade oculta, que na contemplação você enxerga. Beleza? Então, ao contrário, às vezes, do que as pessoas acham, não é imaginação livre. Entendeu? É um esforço racional, beleza? De compreensão. Tá claro ou não? Então veja. Para o Hugo de São Vítor, no Didascálico, ele coloca desse modo, né? Que o mundo é um livro, as Sagradas Escrituras é um livro e a alma humana é um livro. Bah! Tá entendendo? Isso daqui é muito maneiro. Isso daqui é muito maneiro. O mundo é um livro, as Sagradas Escrituras é um livro, a teoria que você lê, né, é um livro, o artigo científico é um livro e a alma humana é um livro. Se você não aprende a ler, meditar, você nunca vai enxergar a verdade das coisas. Nunca, nunca. Se você é uma pessoa superficial, se você é um homem de mentira, uma pessoa de mentira, você nunca vai encontrar a verdade, porra. Se o que você quer é ganhar dinheiro, se o que você quer é prestígio social, se o que você quer é cargo, se o que você quer é fama, você é tudo, menos um estudante sério, menos um intelectual sério, menos um profissional sério, porra. Ponto final. Ponto final. Né? Se você está muito interessado em outros objetivos do que na verdade, ferrou. Por quê? Você não tem abertura para a verdade. Então, o mundo é um livro, você não tem abertura para a realidade. Você se fechou, você pegou uma teoria e se fechou. Não, é psicologia baseada em evidência. Não, é psicanálise, é psicanálise, psicanálise. Não, é TCC, é TCC, é TCC. Não, é gestalt terapia, é gestalt, é gestalt, é gestalt. Entendeu? Não, é que homem é desse jeito e mulher é desse jeito. Não, é que não sei. Você está fechado, porra. Está neurótico. Beleza? Então, o mundo é um livro. Então, o que se espera de uma pessoa séria? Ponderação. O que se espera de um estudante sério, de um profissional sério, é que você seja uma pessoa comedida, no mínimo. Beleza? A escritura é um livro. Aqui ele está falando das Sagradas Escrituras, mas pode colocar aqui qualquer teoria, qualquer autor. Né? A coisa vem através do quê? Do livro. E a alma humana é um livro. Então, veja, como é que a gente aprende a ler a alma humana? Aqui é que está o negócio.
Então, para o Hugo de São Vítor, aprender, botem isso na cabeça de vocês, aprender, saber algo, é saber ler esses 3 livros, a realidade, as escrituras e a alma humana. Quem é o sábio? Quem é o sábio? É aquele que sabe ler a realidade, as escrituras e a alma humana. Beleza? Esse é o sábio. Tá certo? Então, os 3 grandes problemas que nós enfrentamos hoje é o problema da dispersão, é o problema da fragmentação, ou seja, da especialização. Você vira especialista numa coisa minúscula e acha que aquilo é a realidade inteira. Beleza? Ou seja, uma formação fragmentada. E outro grave problema do nosso tempo, que é o estudo sem finalidade transcendente. Então, um estudante sério, ele é uma espécie de monge. Um profissional sério, de valor, ele é uma espécie de monge. Tá entendendo? Ele está devotado à coisa. Ele está devotado à coisa e ele sabe localizar o seu objeto de estudo no todo da realidade. No todo da realidade. Dá para compreender? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, pô. Quando você está diante de uma pessoa que sabe mesmo as coisas, porra, isso é algo extraordinário. Porque essa pessoa tem um mundo dentro dela. Ela tem uma vida interior. Ela é interessante. Ela é capaz de articular as coisas, tá entendendo? O que é chato nessa vida? Né? É você estar diante de uma pessoa que é vazia, pô. Né? É vazia. Quer dizer, é uma casa mal decorada. É uma casa sem decoração. É feio. Uma casa sem decoração é uma casa feia. Uma alma, entende? Mal decorada, digamos, é feia. E o que acontece com a maioria dos profissionais hoje em dia? A maioria dos profissionais de saúde mental. São casas vazias. São casas vazias. Não tem sofá, não tem um quadro, não tem uma poltrona bonita, não tem uma sala de estar, a mesa é feia, tudo, quando tem, né? Quando tem ainda vai, né? Quer dizer, tem um sofá, tem uma mesa, mas a coisa é mal decorada. Então, quer dizer, é uma terapia chata. Você está diante de uma pessoa vazia, você está diante de uma pessoa que não contribui em nada com você. Beleza? Então, assim, é uma coisa seca. Já entrou numa casa, né, digamos assim, mal decorada, com os móveis que estão mal dispostos, as paredes tudo branca, aquela luz branca de hospital, beleza? Isso daqui é a imagem do mundo interior da quase totalidade dos terapeutas. Então você entra no consultório de uma pessoa dessa, você não melhora. Você não melhora, o paciente não melhora, definitivamente. Beleza? E eu estou falando isso por quê? Porque eu estou 10 anos no consultório. Né? O que eu pego de pessoas que rodaram por psiquiatras, psicólogos, etc., não está escrito. Beleza? Não está escrito. Ah, eu fui em um, fui em outro, fui em outro, fui em outro, fui em outro. Ninguém ajuda. Dá para compreender? Então, assim, é uma coisa bizarra. Agora, é muito diferente quando você está diante de uma pessoa que tem repertório. É muito diferente quando você está diante de um sábio. Pô, Thiago, mas aí você quer trazer de novo essa coisa do sábio para dentro do consultório? Eu falei assim, cara, terapia, meu irmão, não é atendimento de clínica médica, beleza? Quando você vai no médico, beleza? Você senta lá na frente do clínico geral e fala para ele, né? Tá doendo aqui, tá doendo ali, tá doendo ali?
Beleza? Tá doendo assado? E aí ele vai te diagnosticar e prescrever. Acabou. Né? Vai fazer uma anamnese ali, nas coxas e boa. Vai te mandar para casa, vai te mandar para o hospital, vai te mandar para uma clínica, acabou. Terapia não é atendimento de clínica médica. Terapia não é essa parada de você ter ali um protocolo de anamnese, fazer uma série de perguntas para o paciente, beleza? E dar esses direcionamentos objetivos. Não, faz isso, isso e isso. Isso não é terapia, galera. Isso não é terapia. Beleza? Esquece, não é. A terapia supõe, sobretudo, a humanidade dos dois. É estranho, é uma coisa estranha, tá entendendo? Por isso que reduzir a terapia à ciência experimental é um erro brutal. Quando você reduz a psicoterapia à metrificação, a um protocolo já pronto, etc., e você não tem ali o cuidado com a formação interior do terapeuta, ferrou, 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 ferrou. Ferrou. Então é horrível estar dentro de um consultório com uma pessoa, né? 1 hora com uma pessoa ali, que não tem... Tá entendendo? Não tem o... É uma pessoa vazia, não tem repertório, não é capaz de articular as coisas, não é capaz de compreender a complexidade do comportamento humano, dos movimentos interiores de uma pessoa, tá? Das pretensões de uma pessoa, da complexidade que é a sociedade humana, né? Que não tem, digamos assim, repertório cultural. Isso é triste, tá? É triste pra caramba. Triste pra caramba. Vamos pensar, uma terapia sem poesia. Horrível. É horrível. Beleza? Né? Não funciona. A tendência é não funcionar. Tá claro? A tendência é não funcionar. Deu para compreender? Ficou claro? Tá claro ou tá escuro? Tá claro ou tá escuro, galera? Me respondam aí. Claro, né? Beleza. Então vamos lá. Já tá acabando aqui. É isso aí, os médicos são as máquinas, é mais ou menos isso daí mesmo. Beleza? Então veja. Aqui no Instituto, né? Esse é o nosso método de estudo. Então, quem já foi nosso aluno, quem é nosso aluno aqui no Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica, sabe que o modo de ensino da psicoterapia, seja na especialização em psicoterapia, seja na especialização em terapia de casal, é esse daqui. E isso tudo é costurado tanto nas aulas teóricas quanto nas supervisões semanais. Beleza? Por quê? Isso daqui é o que funciona, ora bolas. A coisa só pode funcionar desse modo. A coisa só pode funcionar desse modo. Então, já chegou aqui, né, no nosso instituto, um número de alunos vindo de outras formações, beleza? Que quando caem aqui na nossa formação, falam, caramba, é diferente. Por que os nossos alunos se sentem seguros na hora de atender? Primeiro, porque existe metodologia de ensino, tá claro? Existe metodologia de estudo, supervisão constante, tá? E tudo isso articulado com as demandas de consultório, demandas reais, tá certo? Então, aqui no nosso instituto, nós temos duas formações,
que é a pós-graduação e especialização em psicoterapia, tá? 18 meses, beleza? Então, 18 meses, tá certo? 18 meses aqui da nossa pós-graduação em psicoterapia. Formação, tá? Profunda em fundamentos antropológicos, estrutura da personalidade, psicodinâmica individual, técnica clínica, construção de raciocínio clínico terapêutico e supervisão de casos reais. Beleza? A formação em terapia de casal, especialização em terapia de casal, 12 meses de formação, ou seja, 1 ano de formação. Tá claro? Essa é a maior demanda de psicoterapia que existe. A maior demanda é de terapia de casal ou temas relacionados à vida a dois, beleza? Porque ninguém vem para terapia, olha só, se não a partir, digamos assim, dos desarranjos nos relacionamentos. Então, ninguém procura psicoterapia se essa pessoa não começa a ter um certo tipo de prejuízo, beleza? Nas relações dela, nas relações pessoais, amorosas, profissionais. Tá claro? E vocês sabem muito bem que existe uma grande demanda para terapia de casal, né? O Brasil é um país que apresenta assim, um número de divórcios anualmente, assim, uma coisa que é absurda. São mais de 400 mil divórcios por ano. Então a nossa terapia de casal aqui, ela tem 12 meses de duração, tá? Em que a gente se centra nos conflitos conjugais, comunicação disfuncional, infidelidade, estrutura familiar, mediação e reconstrução do vínculo, tá? E tem uma base antropológica também sólida a respeito de psicologia individual e psicologia familiar. 12 meses de duração. Tá claro? 12 meses de duração. Olha só, após 6 meses de formação, você já pode atender na clínica popular, isto é, se você atingir a nota de corte. Então você entra na formação, você vai ter ali toda a grade dos 6 meses, vai ser avaliado. Se você atingir a nota de corte, você é admitido na clínica popular. Então você pode começar ali os estágios supervisionados. Beleza? Supervisão semanal comigo. Supervisão semanal comigo, ou seja, a nossa supervisão é o coração das nossas formações. Por quê? É na supervisão que a gente articula teoria e prática. Beleza? Teoria e prática clínica. Tá certo? Então, isso significa, né, os atendimentos na clínica popular. O início da sua carreira, né, da sua carteira de paciente, da sua carreira como terapeuta, na prática. A construção de um currículo real, beleza? E a experiência prática supervisionada. Então, olha só que interessante. Tiago, terminou a formação. E se o paciente da clínica popular quiser continuar a terapia comigo, no meu consultório particular? Pode levar, beleza? Então, além de te dar a possibilidade de você já ter um estágio supervisionado, né? Pagar a sua mensalidade através dos atendimentos que você realiza na nossa clínica popular, sem nenhum trabalho de divulgação, de trazer pacientes, etc. Você também pode, né, saindo da clínica popular, né, atender os pacientes que você atendia na clínica, caso eles queiram, no seu consultório particular, pelo valor que você estabelecer. Beleza? Então você já tem ali o início da sua carteira de pacientes, a construção de um currículo real de atendimento, experiência, né, e as supervisões comigo. Então você vai aprender nas supervisões comigo como é que se deve atender este caso, qual é, né, o modo de acompanhamento, o modo de acompanhamento mais correto, né, para determinados diagnósticos, etc. Beleza?
Então, tudo isso eu trago nas supervisões. Então, veja, nós somos aqui no Instituto, né, a única formação que oferece meios concretos de você formar sua carteira, quitar a sua mensalidade, tá? Através dos atendimentos realizados na nossa clínica. E você não apenas estuda, né? Você estuda, trabalha, atende, aprende e conquista uma segurança para você tocar aí a tua vida profissional. Então, olha só, a psicoterapia é a ciência do século, né? A profissão do século. Psicologia é a profissão do século. Se vocês não se atentarem, vocês vão ficar para trás, beleza? Vocês vão ficar para trás, tá certo? Então, a nossa especialização, ela tem aqui 18 meses, a especialização em psicoterapia, tá certo? Formas de pagamento, tá? 12 vezes no cartão, Pix, boleto, financiamento estudantil em até 36 vezes. Então, Thiago, olha, eu não consigo arcar com a mensalidade integral. Qual é a alternativa? Aqui no nosso instituto, tá? Você tem a possibilidade de financiar a sua pós-graduação, a sua especialização, tá certo? Então, se você tem um fiador, né? O valor da mensalidade ele cai absurdamente, beleza? Então, 36 vezes de 762 para a especialização em psicoterapia e 36 vezes de 563 na especialização em terapia de casal. Beleza, galera? É isso aí. Agora veja o seguinte, né? Prestem atenção. Essa oferta, ela vai durar até sexta-feira da semana que vem. A gente vai continuar o nosso seminário, beleza? Mas eu queria trazer para vocês aqui hoje, né, na noite de hoje, a apresentação do nosso método de ensino, né, o método em que a gente acredita e que já formou, né, centenas de terapeutas por aí, tá certo? E também oferecer para vocês essa possibilidade de se aprofundar, tá certo? Sair do raso, estudar de verdade, aprender a atender. Lembra, bota na cabeça uma coisa, tá? Uma coisa é a nossa conversa aqui no seminário de estudos. Aqui, dentro da especialização, dentro das supervisões. Uma coisa é a nossa atenção está voltada para isso daqui. Agora veja, o mercado, as pessoas, os pacientes, tá? Eles não estão nem aí para isso. Então, qual é o erro dos profissionais? É achar que você se interessando por psicologia, a pessoa que está ali do outro lado, ela se interessa também por aquilo que você se interessa. Não interessa, o paciente não quer nem saber, o paciente quer saber se você resolve, bicho. A família do paciente quer saber se você resolve, né? Você vai ter o teu lugar no mercado se você resolve. Não é se você explica bem. Ninguém está nem aí para a tua explicação, ninguém está nem aí se você gosta de estudar, se você tem, sei lá, skin, né, de uma pessoa séria, de um intelectual, etc. Mas ninguém está nem aí para isso. Ninguém está nem aí se você vai fazer um rios bem elaborado, falando difícil, etc. As pessoas querem saber de solução, se você resolve, beleza? Então, aqui tem uma coisa que muita gente esquece, que é articular o que estuda com a prática numa linguagem vulgar. Numa linguagem vulgar, bicho. Se você tentar, né, aparecer nas redes sociais, né, que é o mais comum hoje, ostentando intelectualidade, você está perdido. Você está perdido, bicho. Se você tentar atender o teu paciente ostentando uma skin, né, do intelectual, do terapeuta, do sabichão, né, do cientista, etc., você está perdido, pô. Não vai ajudar ninguém, beleza? Esse paciente vai sair do teu consultório, né? Se você conseguir enganar bem,
Pode ser que ele goste de você. Mas esse paciente vai sair do teu consultório igual ou pior do que entrou. Porque você não resolve. Tá entendendo? Você não resolve, você não é uma pessoa segura de si. Então, o que a nossa formação, o nosso instituto oferece para você, no final das contas? Segurança de atuação. Segurança de atuação. Tá? E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu estou preocupado com o marketing de vocês, com a vida profissional de vocês, né? Nesse aspecto aqui. Nesse aspecto aqui. Porque é impossível também você estudar psicologia humana e não saber fazer marketing. Porque marketing é o quê? Marketing é narrativa, é posicionamento. O que você está tentando fazer, porra? Você está tentando mostrar, convencer as pessoas de que você sabe, de que você resolve. Agora, se você estudou mesmo, se você sabe psicologia e não entende picas de marketing, você não sabe psicologia. Ponto final. Quem entende mesmo de marketing? Quem entende a alma humana, porra. Quem sabe de gente, quem entende de gente, de psicologia de massa, de psicologia individual. Beleza? Agora, isso tudo é o que a gente oferece dentro da especialização. Tá claro? Isso tudo é o que a gente oferece dentro da especialização. Esse aqui é o ponto. Se você entrar na especialização e se comprometer em assistir às aulas do começo ao fim e em estar nas supervisões, meu irmão, tu vai virar uma máquina, tá entendendo? Vai virar uma máquina, tu vai consertar a tua vida e, né, vai ajudar as pessoas a melhorarem e vai saber fazer o teu marketing. Não tem erro, porra, não tem erro. Um psicólogo que não sabe fazer marketing, um psicólogo que tem que ficar pagando curso de posicionamento, curso de marketing, curso disso, curso daquilo, curso de internet, curso de roteiro de vídeo. Porra, não dá, galera. O nível é muito baixo, porra. O nível é muito baixo. Se você se comprometer a estudar através da nossa metodologia, como eu falei, se você estiver aqui dentro do instituto, atento, né? É óbvio que você vai sair na frente, bicho. Não tem como não sair na frente. O nível da galera é muito baixo. O nível da galera é muito baixo, ponto final. Beleza? Ponto final. Não tem como, tá? Eu não vou mentir pra vocês, dizer, porra, tu vai ganhar dinheiro pra caralho, tu vai encher o teu bolso de dinheiro. Cara, isso é uma consequência remota da tua atuação. Isso é uma consequência remota se você aprendeu mesmo ou não. Se você aprendeu mesmo ou não. E eu garanto pra você, no tempo que você tiver, né, matriculado aqui no nosso instituto, né, vou fazer das tripas o coração para você aprender, para você saber, para você contemplar a coisa, tá? Para você contemplar a coisa. Então, quem tiver dúvida, Thiago, não sei se eu entro, não sei se eu não entro, meu irmão, conversa com os alunos que já passaram pela nossa especialização, com os alunos que estão matriculados aqui no instituto, beleza? Assim, não tem por que não entrar, porra. Não tem por que não entrar. De verdade. Não tem por que não entrar. Tá? 100% online. Tá claro? 100% online. Você tem a possibilidade de financiar o negócio. Tá claro? Você pode financiar. Você pode pagar à vista. Você pode pagar no boleto. Você pode pagar no cartão. Depois de 6 meses, tu vai começar a trabalhar na clínica popular. Vai receber, beleza? Vai receber pelos atendimentos que você realiza. Vai conseguir pagar a especialização através dos meios que o Instituto te dá para pagar a especialização, a tua mensalidade. Então, assim, não tem erro. Né? Se tu é rico, beleza. Né? Para você não faz diferença isso. Mas, às vezes, você não tem o recurso. Né? Você não tem aqui o recurso para custear a tua formação. Então, a gente te dá uma via. Tá? A clínica popular ou o financiamento. Beleza? Nós somos o único instituto de ensino de psicologia EAD que oferece meios reais e concretos para que os nossos alunos concluam com êxito, materialmente e intelectualmente, a sua formação. Não existe outro. Através do financiamento estudantil, tá? E através dos atendimentos na clínica popular. Beleza? Então, assim, lembrem disso. A psicoterapia, ela é a profissão do século.
O Brasil é o país mais ansioso do mundo, é um dos países mais depressivos do mundo. O índice de suicídio, de autoextermínio no nosso país cresce a cada dia. Vocês estão vendo a realidade aí das pessoas como estão. Né? Meu irmão, assim, falta gente boa para dar conta da demanda. Beleza? Falta gente boa para dar conta da demanda. Isso eu garanto para você. Se você não é uma pessoa preguiçosa, se você é uma pessoa aplicada, que entendeu esse método de estudo aqui que eu trouxe hoje para vocês, tá? Do LMC, não tem porquê tu não sair na frente. Beleza? Ficou claro aí? Alguém tem alguma pergunta? Formação em psicoterapia. 18 meses, tá? 18 meses. Formação em terapia de casal, 12 meses. Tá certo? Então, se matriculem. Estamos com matrículas abertas. E uma oferta especial para você que está participando aqui da nossa semana, do nosso seminário de estudos aplicados em psicologia. Beleza? Especialização em psicoterapia, 15 mil à vista ou em até 36 vezes de 762. Especialização em terapia de casal, 10 mil à vista ou 36 vezes de 563. Beleza? Então, eu espero ver vocês dentro da formação. Nós vamos continuar, beleza? O nosso seminário de estudos aplicados em psicologia. Amanhã o nosso tema, o tema da nossa aula é sobre... Amanhã a gente vai falar sobre o estudo, a praxis e o mercado de trabalho no Brasil para profissionais de saúde mental. Então amanhã, tá? Não faltem no dia de amanhã, porque amanhã eu quero mostrar para vocês a imensidão, esse imenso território de demanda que existe no Brasil. E o que você precisa entender sobre mercado de trabalho se você está na área de saúde mental. Então amanhã a gente vai falar sobre mercado de trabalho, marketing, faturamento, beleza? E como você pode gerenciar melhor essas 3 áreas na sua atuação. Beleza? Então não faltem no dia de amanhã, eu espero ver vocês aqui. Claro, espero ver vocês dentro da formação, né? Quero que vocês entrem na nossa formação, faço questão para entender mesmo a coisa e sair na frente, beleza? O Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica é um instituto que forma os mais competentes profissionais de psicoterapia no nosso país. Então chegou a hora de você fazer parte, beleza? Eu te vejo amanhã às 20 horas. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.